Número 52. Qual é todo o pecado? É não conhecer a linguagem simbólica dos sonhos, pois, quem a conhece tem a prova da vida após a morte, e poder de fazer o sacrifício de anunciar Cristo de graça todos os dias. Para fazer o sacrifício de perdão dos pecados tinha que ter o ciclo do santuário para comprar o cordeiro, assim também, na graça em Cristo, devemos ter esse conhecimento da linguagem dos sonhos, moeda do ciclo, para poder fazer o sacrifício de ensinar as figuras de Deus gratuitamente, comprar a vida eterna. Tendo esse conhecimento, temos o cordeiro para derramar o sangue da purificação, que é a palavra ensinada corretamente, a qual apaga os nossos pecados de ignorância do significado espiritual dos rituais que Israel fazia. Quem tem esse conhecimento, tem a prova da vida eterna, e libertação dos enganos dos demônios, que atuam nas religiões sustentadas por dinheiro. Em se tratando de Bíblia, sempre vai haver divergências de opiniões e conclusões, porque ela é a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Isso ocorre porque um grupo se aprofunda nas figuras da palavra, mas o outro grupo fica superficial no ensino teológico de sabedoria e histórias humanas. O diabo usa essa técnica de sabedoria de línguas humanas para impressionar e tornar a falsa mensagem mais convincente, porque o carnal ouve o terreno, mas não ouve o espiritual, porque não o entende, pois, para o materialista, julgar que a interpretação correta é loucura, é mais lucrativo para a sua ambição terrena. Então a Bíblia gera uma discussão interminável, porque o rico não vai abrir mão de sua riqueza para ficar pobre, mas quer viver num grupo religioso considerado eternamente salvo. O grupo que segue a linha de sabedoria e história humana vai fechar os olhos para as muitas contradições que esse método de estudo proporciona. Por exemplo, Cristo disse que o assalariado não é pastor, mas não sei por que está escrito que Paulo recebeu o salário das igrejas, pois isso é um erro de interpretação, para causar confusão, e continuar as discussões, empurrando o evangelho do dinheiro com a barriga. Se bem que se analisarmos mais detalhadamente as cartas de Paulo, principalmente a de Filipenses, vamos ver que o salário das igrejas evocado pelos tradutores da Bíblia eram ajudas voluntárias para quem não podia trabalhar na prisão, que ele chama isso de ajuda como sacrifício de cheiro suave. Enfim, quem se vale do estudo teológico tropeça em várias contradições, e com isso perde no teste, e é reprovado por Deus. Quem vai pelo método da interpretação correta das figuras não entra em contradição, pois sabe que a chave de todo o enigma é Cristo fora do mamon. Por exemplo, quando Cristo diz que digno é o trabalhador do seu salário, isso não significa que digno é o pastor do seu salário, pois quem recebe salário como pastor é enganador, e tudo que Cristo falava não passava de comparação, comparando as coisas corruptíveis com as eternas. Pois assim como o trabalhador recebe salário em dinheiro, o pastor recebe esse conhecimento da vida eterna para repartir de graça com todos os que estão ao alcance da sua voz, e não tem salário melhor do que esse, porque é a vida eterna que realmente é nossa. E se não formos fiéis, jamais seremos depois da morte. O interessante é que Cristo disse que sem ele nada podemos fazer, mas os falsos profetas não fazem nada sem dinheiro, então isso significa que tudo que eles fazem na obra de Deus é inútil, e vai para o fogo eterno. Útil é só esta palavra anunciada ao vento, para que os que tenham ouvidos ouçam. Toda obra desse mundo precisa de dinheiro, isso já comprova que a obra inversa de Deus não precisa de dinheiro, mas somente a sabedoria da linguagem figurada de sonhos, que é o único recurso que comprova e discerne o sobrenatural, e dá poder para trabalhar de graça para Deus, fora do mundo materialista, somente soltando essas palavras ao vento. Jesus pagou o templo como lição, como figura espiritual, para nós pagarmos o templo celeste com o evangelismo do ensino correto das figuras pelas ruas, pois isso é a única moeda do ciclo do santuário aceita por Deus. O tempo das figuras já passou, agora é somente a realidade que elas homenageavam, que você já sabe o que é, o anúncio fora do sistema. Este conhecimento dá autoridade eterna para qualquer um denunciar os falsos profetas, até mesmo a uma menininha, mas o curso de teologia dá apenas um emprego religioso, e esta autoridade é terrena e abominável,
porque no sábado do Evangelho não se pode trabalhar. Isso significa também que toda a lei dada para Israel fazer figuras serve para nós no sentido espiritual, pois todo o trabalho de cerimônias ritualísticas que Israel se empenhava significa a ordem para anunciar Cristo fora do sistema religioso, político e econômico. Então, o animal morto derramando sangue sobre o altar, é você convertido, provando o invisível, pregando de graça sobre as mentes vazias do mundo, as enchendo do que realmente importa. Mas o pastor, cuja autoridade vem de documento governamental, já está comprovado que não passa de um funcionário do príncipe desse mundo, do Deus deste tempo presente, que dá somente conquistas terrenas, mas nada desse conhecimento do discernimento dos espíritos sobrenaturais que atuam nas religiões sustentadas por dinheiro. Esse conhecimento vem do Espírito Santo, dado àqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, mas o conhecimento teológico vem dos professores, os quais são as raças de víboras, filhos da serpente do começo, que buscam o seu reino material no engano da palavra. A ordem é ouvir o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem, trocar a palavra por dinheiro. Não existe dom de discernimento de espíritos sem o conhecimento da interpretação correta das figuras de Cristo. O dom de discernimento nas igrejas do governo, sustentadas por dinheiro, é engano dos demônios, pois o Espírito Santo lá é apenas um demônio com nova estratégia de engano do mundo, que é usar as religiões cristãs como instrumentos. Isso acontece porque as pessoas somente querem se livrar da perturbação que o encosto causa na sua vida cotidiana, mas não buscam o conhecimento para a vida eterna depois da morte. Por isso eles vão ter o que buscam: a aparente libertação dos encostos, para ter uma vida normal, e condenação no lago de fogo depois da morte. A prova dessa verdade é que todas as religiões que se envolvem com espíritos lucram com exorcismos: espírita, católica, evangélica, umbanda, candomblé, todas com suas formas e rituais para afastar os sintomas da possessão, usando ou não o nome de Jesus, com qual se tornou um ponto de fé para afastar os sintomas do demônio. Mas isso é um engano, porque o que liberta mesmo é o conhecimento dessa palavra, não o nome de Jesus, que é apenas um som humano terreno representativo. A libertação está no racional, mas não no emocional ou físico. O nome de Jesus a que a palavra se refere é esse conhecimento da linguagem de sonho, não é um nome terreno, o qual apenas representa o real e eterno. A prova é que esse conhecimento da linguagem de sonho prova o além, e expulsa o demônio do mundo, mas o nome de Jesus apenas engana os religiosos de que a pessoa foi liberta, a tornando mais ambiciosa e mundana ainda. Todo esse recurso da linguagem figurada de Deus é para deixar de fora os materialistas, gananciosos, soberbos e arrogantes, que adoram ser adorados como deuses. Ou alguém recebe a libertação do conhecimento dado por Cristo, pelo interesse da vida eterna depois da morte, ou recebe a libertação dos homens, pelo interesse de ter uma vida normal, aplaudida no seu grupo religioso, político e econômico. O que está à prova não é se o sobrenatural existe, pois todos que têm coragem de buscar esses fenômenos num caminho religioso financeiro vai ter provas, mas a questão que passa na prova é saber de onde vem esse poder controlador, e essa resposta está somente na interpretação correta das figuras das Escrituras Sagradas. Muitos, por meio da sua profissão ou religião, experimentam esses sinais, milagres e maravilhas, mas não discernem de onde vêm esses poderes que controlam este planeta, constatados pelas revelações, profecias e curas, simplesmente porque não querem entender nem aceitar o método de estudo de Cristo das interpretações das figuras, ridicularizando as interpretações, porque escolheram o método de sabedoria e história dos homens, que é mais adaptado a este mundo para alcançar a sua glória e reputação no seu grupinho fechado de pessoas abobadas. Como uma bolha, que não conseguem ouvir, ver e raciocinar mais nada além do que está ali dentro.
Isso acontece porque escolheram homens bem aparentados para seguir, mas não escolheram encontrar a verdade religiosa a todo custo, por isso não dão importância nenhuma às opiniões dos outros quanto ao depois da morte, nem temem o lago de fogo, debatendo a palavra até o fim com todo tipo de pensamento e opiniões sobre a questão da fé e incredulidade. O maior pecado é não acreditar em Deus, ou melhor, não o discernir dos poderes enganadores. Isso prova que a sua mente é mentirosa e seguidora dos anjos rebeldes condenados ao lago de fogo. Já escolheram buscar e alcançar tudo que esse mundo imperfeito corruptível pode oferecer, pois não sabem que amar e adorar tudo que esse mundo pode proporcionar é uma maior contrariedade aos propósitos de Deus. Qual o propósito de Deus para alguém deste mundo? É que ele tenha a prova de tudo pelo conhecimento da palavra, e passe a alertar os outros, na humildade de uma vida simples, que não aceita riqueza ou fama. Está escrito para obedecer aos vossos pastores, mas aí você junta isso à parábola do mercenário e do bom pastor, em João 10, e aí você decide obedecer aos pastores assalariados dos templos feitos por mãos humanas, ou aos pregadores de rua, que não aceitam dinheiro, porque solucionaram o enigma da palavra. O pastor de Deus é aquele que sabe mais, então esses últimos sabem mais, porque solucionaram todo o enigma das figuras de Cristo. Todo criminoso, que ouve a palavra de Deus, e passa a ter provas absolutas da vida após a morte, devido ao conhecimento da linguagem figurada dos sonhos, e por isso passa a anunciar Cristo de graça em todo o tempo e lugar, esse criminoso vai ser salvo no juízo final, mas o crente que se afilia a uma religião do governo, a sustentando com dinheiro, que pensa que vai ser salvo, não vai ser salvo, porque não conheceu o mistério da palavra, Cristo intimamente, e nunca anunciou a palavra de Deus corretamente fora do sistema religioso, político e econômico desse mundo. Neste caso, o criminoso tem mais direito ao perdão do que o religioso, que passou a vida toda enganado por espíritos, que apenas o fortaleceram para se sobressair nesse mundo imperfeito e limitado. Isso significa que aquele que tem tudo certinho na vida, não comete nenhum crime, e declara que acredita em Deus, mas que não tem prova da vida eterna por esse conhecimento perfeito, vai perder a salvação, porque nunca anunciou Cristo de graça nas ruas, fora do sistema do mundo. Os reinos divididos desse mundo são a glória dos anjos rebeldes que caíram do céu, eles controlam esse planeta como descrito em Apocalipse 12, e não tem mais nada para eles além desse mundo, que eles agarram com unhas e dentes, pois é tudo o que resta para eles. Isso significa que aquele que tem toda a saúde do mundo, e se orgulha de sua posição que poucos conseguem alcançar, não sabe ele que a sua recompensa depois da morte é o lago de fogo com os demônios, porque não quis honrar a Cristo, debochando dele como ateu, ou até mesmo como quem se diz cristão, mas não sabe o que está fazendo. Este mundo é muito mesquinho, não tem mais nada a oferecer, senão os vermes devoradores, para que por sua causa viemos a desprezar esta palavra de vida eterna comprovada. Deus não se agrada desse mundo, para priorizarmos as coisas que o materialismo oferece como mais importantes do que o anúncio de Cristo pelas ruas, que é representado pelo toque de trombeta em Jerusalém. Este mundo é necessário, por isso foi permitido, para poder ver como são as coisas fora do reino eterno de Deus, mas tem um tempo pequeno, porque o mal não pode durar muito. Todo mal é rir dessa verdade. Quem nasceu de novo pelo único recurso que comprova a eternidade, sabe a única coisa necessária que tem que fazer, porque tudo fora disso é ilusão inútil, vaidade. Quem trabalha somente para conquistar as coisas nessa vida terrena, pensa pequeno, porque o único trabalho que vai passar para a eternidade é o anúncio de graça do Evangelho fora do sistema materialista do mundo. O que se diz de alguém que pula de um precipício sem saber o que tem embaixo? Vão dizer que ele é louco. Mas louco mesmo é quem não suporta ouvir esses escritos, porque não sabe ele que está pulando no escuro na dimensão eterna, e isso o faz infinitamente mais louco do que quem pula de um precipício. Por isso também Jesus disse que era melhor para este que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o lançasse ao mar. Religião é coisa muito séria, mas não estão nem aí,
provando que estão com os espíritos de Satanás e seus demônios, já condenados há muito tempo para o lago de fogo eterno, com um ódio absurdo dessa ideia de existência. O que significa enterrar o talento na parábola dos talentos? Significa, também, não divulgar estas verdades destes escritos, que é Cristo, a vida eterna, o maior talento e salário. Anjo nada mais é que um mensageiro de Deus, e isso demonstra a importância que é falar o alerta de Deus corretamente, aos que querem e não querem ouvir. O espírito enganador que domina o mundo lança a ideia de que o evangelho já está divulgado, porque os grandes canais de mídias sociais já divulgam, mas esse evangelho foi inventado pelos políticos e empresários que investem na terra, não salva da ignorância de Deus. O evangelho que Cristo instituiu é o evangelismo de rua fora do sistema do mundo, e não tem como fugir dessa obrigação com pretextos de ideias equivocadas, o que mesmo que todo mundo seja evangelizado com o evangelho correto, ainda assim tem que continuar alertando, pois, o fogo não pode ser apagado do altar. Por que Deus permite tragédias? Porque quando o mundo era perfeito, sem morte, doenças e guerras, as criaturas decidiram se rebelar, exigindo a adoração para si. Portanto, esse mundo foi permitido para ver se aprendem a respeitar a autoridade suprema do universo, além de satisfazer toda a necessidade da criatura, porque fatos são mais que argumentos. Infelizmente muitos só aprendem quando caem, mas a questão é que algumas quedas não têm volta. Se muitos vivem certa felicidade, é porque é a felicidade do pecado, permitida por Deus pela sua misericórdia, mas a felicidade mesmo é conhecer Cristo, que os equivocados estão correndo disso, não sabem o que está perdendo. Quem são os deuses deste mundo? São os super-heróis famosos que arrastam multidões, todos influenciados pela ideia satânica de todo poder às criaturas, alimentando ódio por causa do juízo eterno, mas é necessário por causa do livre-arbítrio e limite, e quem passa desse limite não é influência de Deus, mas influência de Satanás e seus super-heróis. São loucos que zombam dos profetas de Deus, mas não sabem o que estão fazendo, e nem querem saber, porque escolheram o escárnio, se fortalecendo na multidão, que conclui no escuro que os profetas de Deus são loucos. Querem mesmo é curtir a vida, e não alongar a eternidade, anunciando o juízo eterno de graça. Bem, se você ouviu até aqui e gostou, é sinal de salvação eterna, mas quem não conhece essas verdades, e não quer conhecer, é sinal que está a passos largos para o infortúnio eterno. Note a autoridade desses escritos, é um alerta sem nenhum retorno financeiro para o corromper, nem mesmo dinheiro do YouTube esse canal aceita, o seu salário mesmo é esse entendimento e a sua concordância, isso já é uma contribuição infinitamente maior do que qualquer centavo, o qual destruiria essa verdade. Se for contar com os canais tecnológicos essa verdade vai se apagar, mas se for contar com você gritando nas ruas, essa verdade vai se alastrar e salvar o mundo do equívoco. Obrigado por ouvir.